Há um remédio natural simples que pode restaurar a força dos seus músculos em apenas algumas semanas, fazendo você se sentir como se tivesse 20 anos novamente, sem treinos exaustivos, medicamentos ou rotinas complicadas. E não é apenas um, mas 7 desses remédios. Se todas as manhãs começam da mesma forma para você, você acorda e sente como se seu corpo estivesse cheio de chumbo. Seus braços parecem fracos, suas pernas estão tremendo e você nem tem energia para fazer uma xícara de chá. Então, esta informação é mais relevante para você do que nunca. Você pode já ter notado que atividades que costumavam ser fáceis, como carregar sacolas de compras, subir escadas ou até mesmo apenas dar uma caminhada, agora exigem esforço e, às vezes, podem até parecer impossíveis. Uma caminhada leve deixa você sem fôlego, seus joelhos parecem fracos e há uma sensação de peso e fadiga no seu corpo, como se ele estivesse gradualmente se desligando mais e mais a cada dia. Mas a verdadeira verdade é que seu corpo não perdeu seu potencial. Ele apenas precisa de combustível. E, surpreendentemente, suplementos naturais esquecidos podem despertar em seu corpo a força, resistência e energia que você pode ter pensado que estavam perdidas para sempre. Hoje, vou compartilhar com você 7 produtos naturais que realmente ajudam a restaurar a vitalidade, aumentar sua confiança nos movimentos e ajudá-lo a sentir-se no controle do seu próprio corpo novamente. Mas a coisa mais importante é que você vai aprender sobre um suplemento específico que deve experimentar primeiro. Se você quer acordar facilmente de manhã novamente, sentir-se estável em seus pés e não hesitar em sair de casa, esse conhecimento pode ser o primeiro passo em direção a uma verdadeira recuperação, sem procedimentos complicados ou efeitos colaterais. Vamos começar com o 7º item da nossa lista, que é o presente que recebemos das abelhas. Imagine isto: pequenos grãos de pólen, coletados das flores por abelhas trabalhadoras, têm o poder de transformar músculos trêmulos e enfraquecidos em músculos fortes e resilientes. O pólen não é apenas um suplemento, é um verdadeiro coquetel de energia criado pela natureza, repleto de vitaminas, aminoácidos e enzimas que despertam recursos adormecidos dentro do corpo. O pólen de abelha é composto por pequenas grânulas coletadas pelas abelhas das plantas. Apesar de seu tamanho diminuto, cada grão contém mais de 250 compostos biologicamente ativos. Isso inclui proteínas completas com um conjunto completo de aminoácidos essenciais, vitaminas do complexo B, especialmente B1, B2 e B6, além de zinco, magnésio e ferro, todos essenciais para nutrir e reparar o tecido muscular. Além disso, o pólen contém enzimas que ajudam o corpo a absorver melhor os nutrientes benéficos dos alimentos. À medida que envelhecemos, a absorção de proteínas diminui, os músculos perdem massa e tônus e ficam mais fracos. Mas é aqui que está o poder do pólen de abelha. Graças à sua alta concentração de aminoácidos de fácil digestão, ele ajuda a acelerar a recuperação do tecido muscular, melhora o metabolismo celular, aumenta os níveis gerais de energia e aprimora significativamente a resistência. Estudos científicos confirmam que o consumo regular de pólen aumenta o nível de nitrogênio no corpo, um fator-chave na síntese de proteínas musculares. Isso significa uma coisa: mais força, menos fadiga, maior controle sobre o seu corpo e um retorno a atividades que você antes pensava serem inalcançáveis. Pode parecer apenas mais um produto de apicultura, tipo, tanto faz, mas, na realidade, é um verdadeiro superalimento com uma fórmula natural única que não pode ser replicada em laboratório. As abelhas criam algo verdadeiramente especial, não pela doçura, mas pela restauração e vitalidade. Tomar pólen é muito simples. Comece com uma colher de chá por dia, de preferência pela manhã, em jejum.
Você pode dissolvê-lo debaixo da língua ou adicioná-lo ao iogurte, mingau ou água morna, não quente. O tratamento recomendado é de 3 a 4 semanas, seguido por uma pausa de 1 semana. Certifique-se de escolher pólen desidratado a frio, pois ele retém todas as enzimas que fazem deste produto algo verdadeiramente vivo. Mas o pólen é apenas o começo. E se você pudesse fortalecer ainda mais seus músculos de dentro para fora, restaurando o que sustenta sua estrutura, densidade e força? Agora você vai aprender como fazer isso com o 6º suplemento da nossa lista. Os músculos não existem isoladamente. Sua força depende diretamente de quão bem estão ancorados aos ossos. É aqui que entram em cena os tendões, ligamentos e fáscias. Eles criam uma espécie de estrutura interna, que é essencial para que qualquer treino ou suplemento seja eficaz. É por isso que um dos aliados mais subestimados do nosso corpo entra em cena: a gelatina alimentar comum. A gelatina é uma fonte natural de colágeno, uma das proteínas-chave do nosso corpo, que compõe cerca de 30% de todas as estruturas proteicas. É como se ele construísse uma estrutura que sustenta os músculos, tendões, articulações e pele, proporcionando-lhes força, flexibilidade e estabilidade. No entanto, à medida que envelhecemos, os níveis de colágeno começam a cair drasticamente, levando a uma cascata de mudanças indesejadas. Os ligamentos perdem sua elasticidade, as articulações ficam frágeis e os músculos parecem fracos e caídos, como se não houvesse nada para sustentá-los por dentro. Ao incorporar gelatina ou colágeno hidrolisado em nossa dieta, estamos essencialmente restaurando a estrutura de suporte de nossos corpos, fortalecendo os tecidos conectivos, melhorando a fixação dos músculos aos ossos, reduzindo o risco de lesões e cãibras e criando condições para aumentar a densidade da massa muscular, não através do levantamento de pesos, mas graças a uma base interna sólida. Dados científicos apoiam isso. Por exemplo, um estudo da Universidade de Freiburg, na Alemanha, descobriu que adultos mais velhos que consumiam colágeno regularmente apresentaram um aumento significativo na força de preensão e na resistência dos músculos da parte inferior do corpo, especialmente durante atividades diárias. Pode parecer que a gelatina é apenas um agente espessante para sobremesas, artificial e desnecessário. No entanto, se você usar gelatina de alta qualidade, própria para alimentos, ou colágeno hidrolisado sem aditivos, estará consumindo proteína natural pura sem produtos químicos, exatamente o que os tecidos do seu corpo precisam. Apenas tome. A primeira opção é gelatina. Deixe uma colher de chá de molho em 100 ml de água durante a noite, depois aqueça um pouco pela manhã e beba em jejum. A segunda opção é o pó de colágeno. Tome 510 gramas por dia, misturando-o na sua aveia ou smoothies. Mais importante ainda, não se esqueça da vitamina C, pois é essencial para a absorção adequada. Basta espremer um pouco de suco de limão. Os músculos precisam não apenas de materiais de construção, mas também de combustível de alta qualidade. Em quinto lugar, temos a proteína vegetal de fácil digestão, que nutre os tecidos de dentro para fora. E é aqui que entra em cena uma planta antiga, há muito esquecida por séculos, o amaranto. Uma vez chamada de ouro dos Incas e grão da imortalidade. Centenas de anos atrás, o amaranto era uma fonte primária de força para os guerreiros na América do Sul. Eles o consumiam antes das batalhas, usavam em rituais e o valorizavam mais do que o ouro. Hoje, esse grão esquecido está fazendo um retorno, pronto para fornecer aos músculos a nutrição que eles estiveram perdendo por tanto tempo. O amaranto
não é apenas um grão da seção de alimentos saudáveis. É uma fonte completa de proteína vegetal, bastante rara em sua categoria. Contém todos os 9 aminoácidos essenciais, incluindo a lisina, um aminoácido fundamental para o crescimento e a reparação dos tecidos musculares. Além disso, contém cálcio, magnésio, ferro, zinco e uma substância única chamada esqualeno, um antioxidante natural que ajuda as células a absorver oxigênio e a funcionarem em todo o seu potencial. À medida que as pessoas envelhecem, muitas acham difícil digerir carne. Isso pode causar sensação de peso, desconforto e geralmente é menos absorvido. Mas a proteína ainda é essencial. Sem ela, os músculos literalmente se deterioram, perdendo densidade e força. É aqui que o amaranto se torna um verdadeiro salvador. É facilmente digestível, não sobrecarrega o sistema digestivo e fornece ao corpo os blocos essenciais necessários para manter e restaurar a massa muscular. Sua eficácia é respaldada pela ciência. Estudos mostram que o consumo regular de amaranto ajuda a melhorar o tônus muscular, aumenta a resistência e reduz a inflamação nos tecidos. Isso não é apenas uma teoria. É uma ferramenta prática para apoiar o corpo na terceira idade. O amaranto pode parecer apenas mais um grão exótico que acabará acumulando poeira na sua despensa depois de você comprá-lo. Mas, na realidade, tem um leve sabor de noz que combina perfeitamente em mingaus, gratinados, sopas e até em produtos de panificação. Não se trata de ser saudável, mas sem sabor. É sobre desfrutar de algo que também traz benefícios. É fácil de preparar. Enxague 23 colheres de sopa de grãos, cozinhe-os em 2 xícaras de água por cerca de 20 minutos até ficarem macios. Depois, adicione um pouco de óleo e sal. Você vai obter um mingau cremoso e nutritivo. Se você quer aumentar rapidamente o teor de proteína das suas refeições, basta adicionar 12 colheres de sopa de farinha de amaranto à sua massa de bolo ou omelete para uma melhoria saudável com esforço mínimo. Mas a nutrição sozinha não é suficiente. Imagine que seus músculos estão prontos para aproveitar todo esse poder. Mas eles conseguirão fazer isso se os vasos sanguíneos estiverem entupidos e a circulação prejudicada? É exatamente por isso que existe o quarto aliado natural: alho negro. Ele abre caminho para a energia, nutrição e verdadeira força. Você pode consumir quilos dos alimentos mais saudáveis, tomar suplementos e preparar mingau e smoothies. Mas se os vasos sanguíneos estiverem entupidos, os músculos não receberão uma gota de toda essa nutrição. O fluxo sanguíneo é a via pela qual os nutrientes chegam aos músculos. E se este caminho estiver bloqueado, nenhuma quantidade de nutrientes trará os resultados desejados. É por isso que a verdadeira força não diz respeito apenas à nutrição, mas também à circulação. É neste estágio que surge um aliado natural único: o alho negro. Não se trata de uma variedade especial. É alho comum que passou por uma fermentação natural. Durante o processo, ele se torna macio, desenvolve um sabor doce e perde completamente seu cheiro forte característico. Mas o mais importante é que seus benefícios aumentam significativamente. Graças ao seu alto teor de um composto chamado S-alilcisteína, o alho negro melhora a dilatação dos vasos sanguíneos, aprimora a microcirculação, reduz a inflamação nos capilares e promove a entrega de oxigênio e nutrientes diretamente aos músculos. O resultado é um aumento de energia, uma melhor recuperação após os treinos, redução da fadiga e um aumento perceptível na resistência, mesmo sem treinamentos intensos. E não é apenas um boato. Estudos clínicos confirmam que adultos mais velhos que consomem regularmente alho negro apresentam uma melhoria significativa no fluxo sanguíneo para os músculos, o que impacta diretamente sua força,
tonicidade e atividade geral no dia a dia. Pode-se perguntar: o alho pode ser forte, tem um cheiro intenso e pode irritar o estômago. Mas o alho negro é diferente. Ele é macio, levemente adocicado, não tem cheiro forte e não causa desconforto no sistema digestivo. Você pode comer isso mesmo antes de dormir. Não apenas não atrapalha, mas, na verdade, ajuda o seu corpo a relaxar e se recuperar durante a noite. É fácil de consumir, apenas 1 ou 2 fatias por dia, como um doce. Você pode adicioná-los a saladas, cereais, torradas quentes ou até mesmo comê-los sozinhos. O regime ideal é tomá-los em ciclos, 3 semanas usando, seguidas por 1 semana sem. Certifique-se de escolher alho fermentado com uma textura escura e macia, pois essa forma oferece os maiores benefícios. No entanto, o fluxo sanguíneo é apenas metade da história. Para que os músculos não apenas recebam nutrientes, mas realmente trabalhem em seu pleno potencial, é essencial ativar um hormônio específico. Em terceiro lugar, temos uma antiga especiaria oriental que tem sido utilizada há séculos como um impulsionador natural de força: feno grego. Nós frequentemente pensamos que a perda de força muscular se deve simplesmente à falta de proteína. Basta adicionar proteína à nossa dieta e tudo voltará ao normal. A verdade é que mesmo a melhor nutrição não será eficaz se o principal motor interno do corpo, os hormônios, estiver em falta. Os hormônios são os responsáveis por desencadear a recuperação, o crescimento e o movimento. Eles são os que iniciam o lançamento para a força. À medida que envelhecemos, os níveis deles inevitavelmente diminuem e o corpo parece se apagar. Mas existe um remédio ancestral que tem sido usado no Oriente por séculos para restaurar a energia e a vitalidade. Feno grego ou Trigonella phoenum graecum. O feno grego é a semente de uma planta que tem sido utilizada há milhares de anos na Ayurveda e na medicina tradicional. Eles têm um aroma vibrante que lembra xarope de bordo, e seu impacto no corpo é igualmente marcante. Esta pequena semente contém uma fórmula realmente poderosa para rejuvenescimento. Graças ao seu alto teor de saponinas e fitoestrógenos, o feno grego estimula de forma suave e natural a produção de testosterona em homens e mulheres. Isso não apenas impacta a força, mas também influencia a motivação geral para se mover, a libido e a sensação de vitalidade interior. Também ajuda a reduzir os níveis de açúcar no sangue, o que significa que diminui a fadiga e a sonolência, que muitas vezes seguem uma refeição. E, o mais importante, melhora a absorção de proteínas, tornando sua dieta realmente eficaz. Estudos científicos confirmam a eficácia. Em testes duplos cegos envolvendo homens mais velhos que tomaram extrato de feno grego, houve um aumento nos níveis de testosterona livre e um ganho notável na força muscular. No entanto, ao contrário dos hormônios ou suplementos sintéticos, o feno grego atua de forma suave, sem os riscos e efeitos colaterais. Não contém hormônios. Simplesmente ajuda o corpo a regular sua própria produção, reativando processos naturais que tendem a desacelerar com a idade. O feno grego pode ser consumido de várias maneiras. Uma das maneiras simples de preparar chá é despejar água fervente sobre uma colher de chá de sementes inteiras, deixar em infusão por 10-15 minutos e beber uma vez por dia. Se você estiver usando feno grego em pó, basta polvilhá-lo nas suas cereais, sopas ou pratos de legumes. Ele adiciona um tempero agradável à comida e potencializa seus benefícios à saúde. Mas e se você se sentir cansado, até mesmo com o menor esforço? Isso significa que seu corpo carece de energia interna profunda e da capacidade de se adaptar ao estresse.
E é aqui que a raiz antiga, há muito considerada um símbolo de vitalidade, entra em cena. Ginseng é o nosso segundo favorito. Isto não é um estimulante. É uma raiz que os antigos se referiam como o sopro do dragão, e realmente pode ativar o seu corpo, mesmo quando seus níveis de energia já se esgotaram. Existem plantas que afetam o corpo como se pressionassem um botão de reinício. Eles não apenas te energizam por algumas horas, eles ensinam seu corpo a se recuperar, gerenciar o estresse, manter o equilíbrio e recuperar a força perdida. Uma das plantas mais poderosas, comprovada ao longo de milhares de anos, é o ginseng. Esta raiz tem sido utilizada na medicina oriental há mais de 2.000 anos, e não é coincidência que seja referida como um símbolo da energia vital. Ela contém ginsenosídeos, compostos ativos únicos que influenciam o metabolismo, melhoram a circulação, apoiam o sistema imunológico e ajudam o corpo a se adaptar ao estresse físico e emocional. À medida que envelhecemos, nossas habilidades adaptativas tendem a diminuir, e é aí que o ginseng entra para ajudar a restaurá-las. O ginseng é particularmente benéfico para os músculos. Ele melhora a resistência física, estimula a produção de energia a nível celular, ajuda a reduzir a fadiga crônica e a fraqueza muscular e melhora a oxigenação dos tecidos. Não é apenas uma sensação de vitalidade. É um aumento real na força, resistência e na capacidade de lidar com o estresse físico. Os efeitos são cientificamente comprovados. Estudos mostram que adultos mais velhos que consomem ginseng apresentam melhorias na força física, uma redução na fadiga crônica e um sono melhor, o que é crucial para as fases-chave da recuperação do tecido muscular. Algumas pessoas se preocupam que o ginseng possa ser muito estimulante, como o café. Mas isso é um mito. Ao contrário da cafeína, o ginseng atua de forma mais sutil. Ele não estimula, mas sim regula. Se você está se sentindo cansado, ele vai te fornecer energia. Se você está se sentindo sobrecarregado, isso pode ajudar a relaxar. Ajuda o corpo a recuperar o equilíbrio, em vez de levá-lo à exaustão. Calma! Você pode usar raiz seca ou pó. Coloque uma colher de chá em 200 ml de água. Deixe descansar por 15 minutos e beba pela manhã, de preferência até às 16 horas. Uma tintura também está disponível. Tome de 15 a 20 gotas 2 vezes ao dia por até 3 semanas. A chave é fazer pausas entre as doses. O ginseng é um poderoso adaptógeno e, assim como o seu corpo, precisa de tempo para se reequilibrar. E, em primeiro lugar, temos este suplemento. Às vezes, parece que você está com a nutrição em dia e adicionou alguns suplementos benéficos, mas ainda assim falta energia. O corpo se sente internamente exausto, como se algo estivesse queimando por dentro, consumindo as últimas reservas de energia. Mais frequentemente do que não, a causa não é óbvia, é mais profunda. Um sistema imunológico enfraquecido e a inflamação crônica silenciosamente dificultam a capacidade do corpo de se recuperar. É nessas situações que o cogumelo reishi, conhecido como o cogumelo da longevidade, vem ao resgate. Ele não apenas apoia a saúde, mas também atua de dentro para fora, de forma profunda e sistemática. O reishi não é um cogumelo culinário. Este é um poderoso adaptógeno e modulador imunológico que tem sido utilizado na medicina tradicional chinesa por mais de 2.000 anos. Seus compostos ativos, beta-glucanos e triterpenos, ajudam a reduzir os níveis de inflamação crônica. Eles fortalecem o sistema imunológico. Eles melhoram a qualidade do sono e estimulam a regeneração celular em um nível que não pode ser alcançado por meios convencionais. Por que isso é tão importante para os músculos?
porque a verdadeira regeneração não acontece na academia ou enquanto se come uma tigela de aveia. Ela começa quando o corpo relaxa, adormece e entra em fases profundas de recuperação. Se o sistema imunológico estiver sobrecarregado e a inflamação estiver desenfreada no corpo, nenhuma proteína trará resultados. Os cogumelos reishi ajudam a iniciar esse processo de dentro para fora. Eles acalmam o sistema nervoso, melhoram a qualidade do sono, especialmente o sono profundo, reduzem os processos inflamatórios que dificultam o crescimento muscular e tornam o corpo mais resistente ao estresse físico e emocional. Pesquisas confirmam que adultos mais velhos que consomem regularmente cogumelos reishi apresentam melhora na resistência, recuperação mais rápida após o esforço, redução da fadiga crônica e uma renovada sensação de força interior, algo que muitas vezes falta na terceira idade. Alguns podem achar estranho. Um cogumelo? Em cápsulas? No entanto, o reishi não é tóxico nem psicoativo. É um dos adaptógenos mais seguros e suaves. Não é viciante e não é tóxico. Fique tranquilo. Na forma de cápsulas ou pó, 12 vezes ao dia após as refeições, de preferência à tarde ou antes de dormir. O curso dura 34 semanas, com uma pausa subsequente. Você também pode preparar cogumelos secos em um termo e beber como uma infusão à noite, especialmente se precisar se recuperar após um longo dia. A chave é a consistência. O reishi atua de forma suave, mas seu pleno potencial só é revelado através de uma abordagem sistemática. Agora você sabe como fornecer aos seus músculos não apenas nutrição, mas também suporte, recuperação, adaptação e força. Esses remédios naturais não são uma pílula mágica. Eles se tornam parte do seu sistema geral. Exploramos 7 remédios naturais incríveis, cada um projetado para ajudar o corpo a recuperar o que perde com a idade: força, resiliência e confiança nos movimentos. Esses remédios não funcionam como uma pílula mágica. Em vez disso, atuam como um sistema abrangente, de forma suave, profunda e genuína. Se você quer se sentir confiante em seu corpo novamente, subir escadas sem esforço e não ter medo de tropeçar ou ficar cansado muito rápido, lembre-se desses 7 aliados naturais: pólen de abelha, aminoácidos e energia para o crescimento. A gelatina de colágeno é uma estrutura robusta que sustenta os músculos. O amaranto é uma proteína de origem vegetal que é leve e fácil de digerir. Alho negro promove vasos sanguíneos saudáveis e melhora a entrega de oxigênio aos tecidos. Fenogrego oferece suporte hormonal natural e aumenta a resistência. Ginseng, adaptação, recuperação e energia interior. Cogumelo reishi, sono profundo, imunidade e proteção celular. Por onde começar? Comece com o básico. Compre pólen de abelha e tome uma colher de chá todas as manhãs em jejum. Sinta como seu corpo começa a despertar gradualmente, tornando-se mais resistente, mais forte e mais vibrante. Lembre-se, até mesmo um passo por dia pode mudar tudo. Você não precisa esperar que sua força volte por conta própria. Às vezes, seu corpo simplesmente precisa de uma ajudinha, e ele pode fazer muito mais por você do que você imagina. Se você achou este material útil, por favor, dê um joinha, inscreva-se e não se esqueça de deixar um comentário. Quais desses suplementos você já experimentou?